faculdade, para missionária Silene, para estar tirando a oferta em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus santo. Glória a Deus. Cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Eita, glória. Pedir os irmãos se coloquem de pé, para a gente estar fazendo oração, agradecer ao Senhor, né? E orar pelas nossas vidas, né? Pela vida dos irmãos, das pessoas. Não, ainda não. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez em Teu nome, na Tua presença. Em nome de Jesus, Pai querido, nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados e nossas falhas, em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, Pai querido, continua derramando graça, Pai querido, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor trabalha, Pai querido, em nossas vidas. Em nome de Jesus, estamos aqui, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, abra, Pai querido, portas de emprego. Em nome de Jesus, Pai querido, vai derramando, Pai querido, as bênçãos do céu, as bênçãos, Pai querido, espirituais. Abençoa também, Pai querido, na área financeira. Em nome de Jesus, toca, Pai querido, na nossa saúde. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor possa nos usar, Pai querido, como um canal de bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, por tudo, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui tem nos sustentado o Senhor, Pai querido. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que somos completamente dependentes do Senhor, em nome de Jesus, porque tudo vem do Senhor e tudo provém do Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, e nós dissemos amém. Glória a Deus. Os irmãos, né, trouxeram suas ofertas, vocês vão poder cantar na casa do Senhor. Glória a Deus. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver, os paralíticos andar. Milagres, 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 milagres só Jesus pode operar. Milagres, milagres, milagres. Glória a Deus. Milagres só Jesus pode operar. Glória a Deus, aleluia. As palmas que louvam o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor Márcio Júlio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O calor já está chegando e leva para nós, né? Glória a Deus. Glória a Deus. É no tempo certo. As estações vêm, né? Glória a Deus. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Aleluia, 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 amém. Aleluia.
Ele faz. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Puro de Deus, expulsa Satanás. Quem crê em Deus, muitas maravilhas faz. Puro de Deus, expulsa Satanás. Aleluia, 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 amém. Aleluia, 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 amém. Quem ficou revestido, o povo que vai morar no céu. Quem ficou revestido, esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus vai descer. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus vai descer. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Eu vi o meu Senhor, Ele mandou a hora, o povo lá no céu está caindo aqui agora. Eu vi o meu Senhor, Ele mandou a hora, o povo lá no céu está caindo aqui agora. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Não adianta, Satanás, não adianta, não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não adianta, porque o sangue de Jesus tem mais poder. Aleluia, nosso Deus é bom. 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 Quando eu era prego, ele me bateu. Agora que eu sou materno, me bate ele foi. Quando eu era prego, ele me bateu. Agora que eu sou materno, me bate ele foi. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus, pelo dom de Deus em Deus. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, glória a Deus, pelo dom de Deus em Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Aí pode dar uma salva de palmas. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que você não vai vencer. Ele está ouvindo por aí. Ele não vai vencer porque ele já está derrotado. Ele já perdeu. Ele já está derrotado já. Ele não tem mais comunhão com Deus. O que ele pode fazer é tirar a nossa comunhão com Deus. Ele quer nos afastar de Deus. Porque ele já está afastado de Deus. Ele já é separado de Deus. Ele luta com todas as forças dele agora para nos separar de Deus, para fazer que nós vivemos uma vida na contramão da vontade de Deus, porque para ele não tem jeito.
ele não vence mais, ele já está derrotado. Mas nós estamos com a faca e o queijo na mão. É só nós saber caminhar com Jesus Cristo e nós temos a vitória. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Quem quer morar no céu? Glória a Deus. As crianças, sim. Essas crianças que estão fazendo bastante bagunça aí e tudo, mas Deus tem por elas um amor separado. Elas, se o Senhor voltar hoje, ou se elas partir hoje, ela já vai para a glória. Agora nós que temos que esforçar. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós, quando nós chegamos em certa idade, nós começamos a ter pensamento. É mágoa, é tristeza, é ódio no coração. Né? Nós começamos a olhar as coisas por aparência, ou por quantidade, ou por qualidade. As crianças não. Se dá uma balinha para elas, já está dando glória a Deus, está dando Deus poderoso. Agora nós já mexemos com o carro, né? Nós já quer carro, é um vestido, as mulheres com um vestido bom. Minha esposa falou para mim esse dia que está querendo um vestido. Ela não pede bala mais, não quer bala mais não, agora é vestido, né? Essas coisas caras, né? Essas coisas. Então, gente, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Com a nossa vida espiritual. Para que nós não afastamos do papai querido. Nós não podemos afastar do nosso papai querido. Eu falei lá em casa que o Júnior só fica só no meu pé lá em casa. Até no banheiro ele quer entrar comigo. Ele entra pro banheiro, ele entra, sobe nas minhas costas. E aí eu falei para Juscelene, é assim que nós temos que ficar com o papai do céu. Falei com ele, se ele ficar assim com Jesus Cristo, aonde é que tiver tendo a palavra, se ele ficar igual ele fica comigo, a salvação dele está garantida. Mas o Satanás, ele não brinca. Ele traz coisas aparentemente boas, caminhos mais fáceis, que não precisa de esforçar. Caminhos que aparecem bom. A Bíblia de Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é morte. Morte eterna. Nós não estamos aqui na terra para que nós fazemos aquilo do jeito que nós queremos. Nós que somos pais, nós não devemos permitir os nossos filhos fazer aquilo que eles querem. Porque eles não têm conhecimento, eles não têm sabedoria quando eles estão pequenos, igual essas crianças aqui. Porque eles não têm sabedoria para tomar decisões. E é por isso que os pais precisam levar os meninos no médico. Se uma criança deve chegar no médico para consultar, ele não vai consultar sozinho. Porque ele não tem, Miguel. Porque ele não tem condição de resolver certas situações. Na escola, se dá algum problema, os pais têm que ir lá na escola. Se a polícia pegar fora da sala de aula, o conselho tutelar vem para os pais resolver. E é por isso que os filhos não têm condição de resolver algumas coisas. Nós também não temos condição de resolver. Nós não temos condição de resolver algumas coisas espirituais, não. Tá? Nós precisamos do papai para ele nos dar direção, para ele nos ensinar, glória a Deus, né? Para ele nos corrigir, para ele nos mostrar o caminho certo. E o caminho certo está aqui, ó. A verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós conhecer essa palavra, irmão, e obedecer essa palavra, que não é uma tarefa fácil, não tem erro. A vitória é nossa. Não tem erro. Porque essa palavra nos ensina a nós pegar a arma. Essa palavra é uma arma poderosa contra as forças malignas. Deus e glória. Essa palavra nos ensina a ser temente a Deus, respeitar as pessoas mais velhas, respeitar a autoridade. Essa palavra é uma bênção. Essa palavra é a maior bênção que tem aqui na terra. Uma pena que as pessoas largam ela aberta no Salmo 91, no Salmo 23 e passam um ano todo sem examinar a palavra de Deus. É uma pena isso. E o Satanás vai enganando muitas pessoas por falta de conhecer a verdade. As pessoas vivem no erro. E algumas pessoas conhecem a verdade, mas não quer mudar. Não quer abrir mão dos seus próprios interesses. Isso aqui é o manual da vida do homem. Isso aqui foi escrita. Deus poderoso. Isso aqui foi ditada pelo Espírito Santo para que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. Muitas pessoas falam que não precisa ir na igreja. Isso é o maior engano, isso é conversa de Satanás, irmão.
Sabe por quê? Qualquer coisa que você for fazer, qualquer formação que você for ter, você vai precisar de ter um ensinamento. Se você quiser ser um médico, você precisa ir na medicina. Se você quiser ser um enfermeiro, você precisa fazer enfermagem. Se você quiser ser um advogado, você precisa fazer advocacia. Se você quiser ser padeiro, você tem que fazer curso. Cozinheira, curso. Casamento, curso. Vocês fez casamento, Paulo? Quando vocês foram casar, fez curso? Vocês fez curso, passou por curso, não? Não? Não deu curso para vocês, não? Não, é só no cartão. Ah, certo. Mas então, até o casamento precisa de passar pelo ensinamento. Porque aqui tem regras para o homem, tem regras para a mulher no casamento. Tem deveres do homem e deveres da mulher. Tanto dever natural como dever espiritual. Então, nada aqui na terra é de qualquer maneira que a gente vai fazer. Nem as coisas do céu, a mesma coisa. Então, nós devemos aproveitar os dias que nós temos aqui na terra para que nós podemos examinar as Escrituras. Pois dela, ela que testifica de Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia de Lucas. Lucas, glória a Deus. Lucas 12, versículo 49. 12, 49. Divisão por causa de Cristo. O tema é divisão por causa de Cristo. Nós achamos que Cristo vem para unir as famílias, para unir todas as coisas. Mas nessa passagem aqui, nós vamos entender que Cristo, ele queria unir todas as coisas. Ele queria reunir todas as coisas, que a família ficasse reunida. Mas por causa de Cristo, as famílias vivem separadas. Por causa de Cristo, um irmão vai ficar contra o outro. Por causa de Cristo. Mas como é que é isso, pastor? Mas Cristo não é o Salvador, mas nem todos da família aceitam Ele como Senhor. Então, na família, nas nossas famílias, sabia que quando a gente aceita Jesus, a gente perde alguns amigos? Porque a gente perde, a gente não vai concordar mais com os lugares, com as músicas, com o estilo de vida daquela pessoa. E às vezes a gente não vai falar nada. Você não vai ser intrometido a mexer com a vida do outro, não. Mas só de você ter mudado, você já não vai andar no mesmo caminho. A Bíblia diz que duas pessoas não podem andar juntas se não tiver de pleno acordo. Duas pessoas não podem andar juntas se não for para o mesmo lugar. Se não tiver o mesmo pensamento, como é que vai andar junto? Como se for mais Paulo quer ir para Ponte Nova e eu quero ir para Viçosa. Nós estamos juntos aqui, ele vai pegar o caminho para Ponte Nova, eu vou pegar para Viçosa. Nós não vamos estar juntos. Nós vamos separar. Agora nós estamos juntos aqui. Mas depois ele vai pegar o caminho dele, eu vou pegar o meu. Duas pessoas no casamento, tem muitos casamentos destruídos por causa disso. É pensamento diferente. Não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo propósito. E por causa de Jesus, quando aceitamos Jesus, nós mudamos o nosso propósito. Agora nós vamos caminhar agora de acordo com a palavra de Deus. Mas os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, que às vezes ainda não tomou essa decisão, ele não vai caminhar junto com nós. Quem vai para o forró, nós vamos vir para a igreja. Eles cantam a música do mundo, mas cantam hinos para o Senhor. Eles vão perto, nós vamos para a igreja. Então não vai caminhar do mesmo jeito. É isso que está falando a palavra de Deus. Vamos ler o tema. O tema, divisão por causa de Cristo. E esse ensinamento aqui, irmão, esse evangelho aqui foi escrito por Lucas, mas esse evangelho foi os ensinamentos de Jesus. Todos os 4 evangelhos foi os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos que Jesus foi ensinando e depois eles foram registrando através do auxílio do Espírito Santo. Aí eles foram escrevendo. Vamos lá. 49 diz assim:
Jesus continuou: eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim para trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas divisão. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas ficarão divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos, e os filhos ficarão contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra a mãe. As noras vão ficar contra as sogras, e as sogras vão ficar contra as noras. Então, irmãos, aqui está falando de uma divisão espiritual. Aqui está falando de uma divisão espiritual, porque vamos supor que eu tenho 5 irmãos. 2 aceitam Jesus e 2 não aceitam. Já está dividido. Já está separado. Não está falando de confusão, não está falando de briga, não está falando nada disso. Está falando de pensamento dividido, pensamento diferente, caminho diferente, visão diferente, lugar diferente. Você pode reparar nas famílias aqui na terra, as famílias que têm cristão nela, não andam no mesmo lugar, não têm o mesmo pensamento, não adoram o mesmo Senhor, não vai para os mesmos lugares, o pensamento está dividido. Eles não estão andando junto mais na fé, nas coisas espirituais, porque um aceitou Jesus, 2 aceitou Jesus e 3 não aceitou. As músicas não é as mesmas mais. O Senhor não é o mesmo. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a fé, nós reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Senhor da nossa vida, da nossa alma. Então nós não professamos outro nome a não ser Deus e Jesus. E aí o que acontece? As pessoas que não aceitou Jesus não vai ter o mesmo pensamento. Antes de eu aceitar Jesus, a minha avó já era crente. Mas é uma luta, né, cara? Ainda mais quando tocar no dízimo, aí a chapa esquentar, né? Então o que acontece? Eu tenho uma irmã que ela é crente. Antes de eu aceitar Jesus, ela tinha aceitado. Então nós não andávamos no mesmo caminho. Ela ia para a igreja, chegava de tarde, chegava 6 horas, ela estava arrumando os meninos dela para ir para a igreja, e eu lá ia para o boteco. Lá é papá. A rap lá em casa, a funk, aquele trem todo, e na casa dela era só louvor. Quer dizer, nós já estávamos divididos, nós morávamos tudo pertinho, tudo colado, mas a família já estava dividida. É disso que Jesus está falando. Que não tem o mesmo pensamento, não vai para o mesmo lugar. Nem depois que cair a carcaça aqui, irmão, não vai para o mesmo lugar. Sabe por quê? Para a gente morar no céu, nós precisamos de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo, mas tem familiares nossos que ainda precisam de sentir o amor, a bondade, a fidelidade de Deus através da nossa caminhada. Não é no muito falar, não. A gente não precisa ficar falando muito, é o nosso comportamento. Nosso comportamento no dia a dia, o temperamento no dia a dia, é manter na fé. Hoje nós somos emissosos. As pessoas estão me dando pai do Senhor para mim e minha esposa, e eu falei: eu não conheço aquele homem, não. Não conheço aquela mulher para mim. A paz do Senhor, irmão. Amém. Por quê? É por causa da mudança. Pode ser o banho do Espírito Santo, a roupa também fala, o estilo de vida também fala, até o jeito de andar. Quando a gente aceita Jesus, Jesus muda. Às vezes a gente não repara, não. Às vezes a gente não repara, mas a gente fica diferente. Porque Ele vai fazendo uma transformação em nós. A transformação começa de dentro. É de dentro para fora. A transformação começa de dentro. O jeito de você falar, até o jeito de andar muda, irmão.
Eu andava com a bermuda, cai embaixo, cai gingando nos braços, mas hoje eu não precisa esforçar. A gente não precisa fazer esforço, é um natural, porque Jesus entrou, ele vai colocando a casa em ordem, ele vai ajeitando as coisas, e a gente não vai nem percebendo a mudança que Jesus está fazendo em nós. Nós conseguimos mudar de fora para dentro, não é? Nós vestimos uma roupa bonita, né? Toma um banho, pintia o cabelo, e dá uma mudar, calça um sapato bonito e muda, né? Mas Jesus não, Jesus ele muda de dentro, ele começa a mudança dele, começa de dentro para fora. Como aceitamos Jesus, irmão? Muda o jeito de nós falar, o jeito de nós tratar as pessoas, o jeito de nós tratar os nossos pais, o jeito de tratar a esposa, o jeito da esposa tratar, o jeito de tratar os filhos, vai mudando tudo, o jeito de você tratar o seu vizinho. Glória a Deus. Você vai zelar pela amizade do vizinho agora, porque você precisa, porque você entendeu que ali tem uma alma que é preciosa para Jesus. Então a gente vai mudando. Então eu falei com minha esposa, eu não conheço aquela mulher não. Ela falou para mim, não conheço. E é bom, rapaz, é bom você tocar com a pessoa e falar a paz do Senhor Jesus. Quando você olha para a pessoa, você cumprimenta a paz do Senhor Jesus. Você está dando a paz do Senhor Jesus. Nós todos precisamos da paz. Eu te abençoe em nome de Jesus. Palavra mais abençoada, eu te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoe em nome de Jesus. Então aqui está falando que Jesus continuou, 49, Jesus continuou. Eu vim para pôr fogo na terra. E como eu gostaria que esse povo já tivesse aceso? É porque Jesus sabia que ele estava chegando com ensinamento novo, com ensinamento do perdão, com ensinamento da reconciliação, com ensinamento do recomeço. E o homem não quer isso. Numa família é difícil ter todos cristãos. Quem dera se uma família fosse todo cristão. Se todo fosse seguidor de Cristo, irmão, se todos obedecessem essa palavra, e para falar aqui, tem muitas pessoas que estão na igreja e não obedecem. Está ouvindo a palavra e não obedece. Está teimoso da mesma coisa. Como é que podia? O mundo ia ser bom se todo mundo obedecesse essa palavra. Os filhos iam obedecer os pais. Os pais iam tratar os filhos com amor. O casamento não ia ser destruído. O casamento ia durar para a vida toda. Se todo homem obedecesse essa palavra. A gente ia tratar as pessoas, os anciões, com respeito. A gente ia dar mais ouvido à conversa das pessoas mais de idade, porque eles têm experiência. E nós ia evitar de muitos caminhos tortuosos, de muito sofrimento. Mas não, ninguém quer obedecer, ninguém quer nem ouvir a palavra de Deus. Eu fico alegre que a igreja está cheia hoje. Eu estou alegre que a igreja está cheia. Sabe por quê? Aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Aqui ninguém manda ninguém roubar, ninguém manda ninguém fazer nada errado. É aqui as regras de Deus que nós estamos lendo aqui. Então Jesus ele falou que veio colocar fogo na terra. Porque o homem não quer obedecer a palavra de Deus. E ele falou, como eu gostaria que esse fogo já está aceso. Você sabe que as nossas famílias precisam ouvir Jesus. Nós precisamos de ganhar isso para Jesus. Nós precisamos de esforçar nosso comportamento, o nosso jeito de falar. Quando a gente aceita Jesus, as portas são abertas para ele. Irmão, eu não tinha crédito de nada aqui nesse elencar, ninguém queria ficar perto de mim. Ninguém queria ficar perto de mim aqui. Né? Por quê? Porque a minha esposa, o meu caminho era muito ruim. O meu caminho era muito ruim. Então, mas quando eu aceitei Jesus, eu voltei diferente para cá. E minha família ficou preocupada. Será que vai dar certo isso? Será que ele mudou mesmo? Mas no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, eles foram percebendo que Deus tinha feito uma obra, que Deus tinha feito uma obra, né? Então, irmão, o 50 diz assim: tenho que receber um batismo, e como estou aflito, para que isso aconteça logo.
Eu tenho que receber um batismo, o batismo do Espírito Santo. Todo homem, irmão, todo homem que precisa, que aceita Jesus, ele tem direito no Espírito Santo de receber o Espírito Santo. Recebendo esse Espírito Santo ele vai transformando o homem dele para fora. O Espírito Santo ele vai fazendo uma obra que nenhum outro ser consegue fazer na vida do homem, na vida da mulher. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Quem mentia não mente mais. E é assim que o Espírito Santo vai fazendo. E a gente não precisa nem de esforçar, irmão, quando a gente aceita Jesus. Que a gente abre o nosso coração para ele entra e faz a obra. Ele tem feito obra de macumbeiro, de traficante, ele tem feito obra de prostituta, ele em todas as áreas só abre o coração que ele entra e faz a transformação. Glória a Deus. Zaqueu, a Bíblia fala de Zaqueu que Zaqueu era ganancioso, Zaqueu era ladrão, ele cobrava imposto, cobrava mais do que devia. Mas Jesus entrou na casa dele e a transformação foi imediata. Ele falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais que eu tenho roubado. E vou dividir a metade dos meus bens com os necessitados. Olha que transformação maravilhosa. Que transformação maravilhosa. Jesus entrou. Jesus ficou diante de Maria Madalena, uma prostituta, a qual Jesus expulsou 7 demônios dela. E aquela mulher começou a seguir Jesus. Olha que transformação que Jesus fez na vida de Maria Madalena. O cego de Jericó, que era um cego, Jesus passou, Jesus curou ele, fez uma obra na vista dele, uma transformação na vista dele, que ele ficou vendo novamente e seguiu Jesus pelo caminho. Mas há homens, igual Judas, que endureceu o coração para a palavra de Deus. Andou com Jesus 3 anos e meio e não abriu o coração para a palavra de Deus, porque ele seguiu os planos dele. Judas nunca seguiu os planos de Jesus. E é por isso que Jesus falou que veio colocar fogo na terra, que ia separar 12 discípulos, que todos os 12 foram escolhidos por Jesus. Todos os 12 discípulos foram escolhidos por Jesus. Mas tinha um ali que não quis mudar, não quis abrir o coração para Jesus. E o nome dele é ladrão na Bíblia. Judas Iscariote, que roubava a bolsa de Jesus. Judas Iscariote, o que traiu Jesus. Olha que nome pesado. Ele andou com Jesus 3 anos junto com os outros discípulos, mas ele não quis deixar a palavra entrar. Ele quis fazer do jeito dele. Tem pessoas fazendo do jeito. Tem pessoas fazendo do jeito. Eu quero falar nessa noite aqui para nós, se nós começarmos a fazer as coisas do nosso jeito, não vai dar certo. Deus não aceita. A Caim resolveu oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, fazer uma oferta para Deus. E ele pegou os produtos, juntou os produtos da terra e ofereceu a Deus. Mas veio Abel que escolheu o melhor para si. Escolheu o melhor, da primícia das suas ovelhas. Aquela ovelha que criou o primeiro carneirinho ali, ele cuidou dele. Abel cuidou e matou, tirou as melhores partes e levou no altar de Deus. E Deus ficou alegre com a oferta de Abel, mas rejeitou de Caim, porque Caim fez de qualquer jeito. Deus deu o melhor para nós. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós. Esse Jesus que falou que ele veio colocar fogo na terra. Porque sempre teve, irmão. Sempre teve os obedientes e os desobedientes. Os desobedientes não dá certo. Os desobedientes os desobedientes não recebem bênção. Por quê? Por causa da desobediência. A Bíblia fala de um moço rico que chegou perto de Jesus. Falou: bem, mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: obedece os mandamentos. Isso eu já faço. Obedece pai, mãe, honra seu pai e sua mãe, não matarás, não roubarás, não prostituirás, não cometerás adultério, não cobiçar a mulher, nem a casa do próximo. Isso eu já faço. Isso aí. Isso meu pai me ensinou a fazer. Mas Jesus falou: ainda te falta mais uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres e vem me segue. Ele entristeceu. A Bíblia diz que ele entristeceu, caiu o semblante. O semblante dele fechou e ele foi embora.
porque ele era muito rico. Não quis abrir mão da riqueza para entrar no reino do céu. E eu quero falar nessa noite que Jesus não está preocupado com o dinheiro dele, não, com a riqueza dele, não. Jesus não está preocupado. É porque a prisão dele era a riqueza, porque ele colocava em primeiro lugar a riqueza dele, e nós sabemos que o primeiro mandamento de Deus, o mandamento mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas. Glória. Com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Ama a Deus em primeiro lugar. E aquele homem colocava a esperança dele no dinheiro. Então, nós sabemos também que tem uma passagem de um moço rico que dava uma festa todo dia, convidava as pessoas da alta sociedade para participar daquela festa, mas não tinha tempo para Deus. Ele não queria. Ele não tinha tempo para Deus. Ele não pensava em temer a Deus. Ele não pensava em obedecer a Deus. Ele estava vivendo o melhor do mundo. Festança, roupa fina, vestia uma roupa fina e ficava desfilando entre os convidados. Mas um dia ele morreu. Tinha um homem pobre lá perto da casa dele, padecia necessidade, padecia de alimento, padecia de cuidado, de remédio, porque ele tinha chaga no corpo. Mas o homem não estava preocupado com isso. O homem não estava preocupado. Eu tenho tudo para me viver bem. Por que eu vou preocupar com o outro? Você está passando fome, você está enfermo, você está precisando de ajuda. Eu não tenho nada a ver com a vida dele, eu tenho que cuidar de mim. Ele pensava assim. Mas o Lázaro morreu. E Deus enviou um anjo lá do céu para buscar ele. Eita glória, hein? Deus sabe fazer separação entre o justo e o injusto. Deus enviou o anjo. O anjo veio, buscou Lázaro, levou ele para o seio de Abraão. Passou um tempo, o rico também faleceu. O rico também faleceu. E a Bíblia diz que ele caiu em chamas, que ele estava em chamas. E ele olhou para o céu, olhou e viu lá no trono de Abraão, né? Onde Abraão estava, ele viu Abraão e o Lázaro. Lázaro desfrutando da parte gloriosa do céu, para onde Deus tem morado para nós. Se nós for justos, se nós andarmos nos caminhos do Senhor, se nós praticar justiça aqui nessa terra, e se nós temer a Deus, Jesus disse que a casa do meu pai é muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, vou ir preparar um lugar. E quando eu vos preparar, voltarei eu novamente e levarei vós comigo. Para onde eu estiver, vocês estejam. Então o Lázaro estava desfrutando lá do seio de Abraão, tranquilo. Lá não tinha sofrimento mais, dor nunca mais, tristeza, sepulcro não tem, né? Luta, enfermidade, nem morte não tem mais. E o rico? O rico estava lá, onde a chama de fogo. Ele falou, peça Lázaro que molhe o dedo na ponta da água. O que é uma moeda de dedo, irmão? O que é uma moeda de dedo para refrescar nossa vida? O desespero dele era tão grande que uma moedinha, uma pinguinha da água ia ajudar ele. E ele falou, peço lá que molhe o dedo na água e pinga na língua, porque eu estou queimando em chama. Abraão falou, ei meu filho, tem uma separação, tem um abismo aqui, de forma que quem está cá não pode ir para lá, e quem está lá não pode ir para cá. Agora nós podemos. Quem está no mundo pode vir para Cristo. E até quem está em Cristo pode sair de Cristo e pode ir para o mundo. Mas depois que a carcaça cair aqui, já está decidido. O homem viveu muitos anos ali dando festa e não se preocupou com isso. Não se preocupou com isso, não. Ele foi preocupar quando já era tarde. Será que nós vamos esperar ser tarde para nós preocupar com a nossa alma? Será que nós vamos para um lugar de chama também lá e pedir como é a nossa língua, sendo que nós estamos com a faca e o queijo na mão hoje, sendo que nós estamos aqui ouvindo a palavra, sendo que nós temos a oportunidade de permanecer firme, de lutar contra as influências do mundo. Nós temos a oportunidade de ficar firme. Nós estamos com a faca e o queijo na mão, irmão. Nós estamos.
Nós estamos andando, nós estamos enxergando, graças a Deus, irmão, nós estamos na vitória, nós entendemos que nós precisamos de ouvir essa palavra, por isso que nós estamos aqui, senão nós não estaríamos aqui. Mas nós não devemos ficar, como eu gosto de falar, nós não devemos ficar enchendo linguiça aqui. Encher linguiça é pessoa que fica e não obedece nada. Fica enchendo linguiça. Porque não é nós que está na igreja, não. Não é nós que está na igreja, é nós que está obedecendo a palavra do Senhor. A obediência Glória a Deus. é que nos dá a salvação. Abrir mão dos nossos pensamentos, pegar o pensamento de Cristo. Abrir mão das nossas ideias, abrir mão do nosso caminho. Eu acho que é assim. Não, irmão, nós não devemos pensar assim, eu acho. Nós devemos examinar aqui, o que Deus quer. Glória. O que é bom para nós? Porque os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis e não falha. Não falha. Então vamos lá, continuando aqui. 51. Se vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo, pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas divisão. Sabe por que veio trazer divisão? Os cristãos estão de um lado e os descrentes estão do outro. Os cristãos vão para um lugar, os cristãos vão para o outro. Os cristãos têm prazer numa coisa, os descrentes têm prazer em outra. Os cristãos adoram a Deus, os descrentes adoram o mundo. É moda de mundo, essas modas, essas roupas bem curtinhas. Aí as pessoas do mundo estão achando beleza. Ela não precisa de casar mais. Deu um probleminha com a minha esposa, eu larguei, ela arruma outra mais nova. A mulher arruma um homem mais rico. Aí assim, ela acompanha isso aí. E deixa a palavra de Deus para lá. Agora os cristãos não. Os cristãos sabem que o casamento é até que a morte não separa. Os cristãos sabem que o homem cristão sabe que ele tem que amar a esposa sabe que tem que honrar o marido, os filhos cristãos sabem que tem que honrar o pai e mãe, sabe? Sabe? Não sabe? Os pais cristãos que têm filho pequeno sabem que tem que criar os filhos na doutrina e no ensinamento cristão. É assim. Então nós não tocamos de qualquer maneira. A gente sabe que a gente tem que evitar os nossos filhos da influência do mundo. Carnaval, esses trem. Isso trem tudo é maligno, tudo satanás, irmão. Não tem nada de Deus isso não. Ali a mulher trai o homem trai a mulher, o cara gasta o dinheiro todo, briga, bate, apanha. Eu já estive lá no meio dessa porquê aí, dessa bagunça aí. Não tem nada de Deus ali não. E quando eu ia, eu cantava uma música assim. Como é que é a música? Na casa do Senhor não existe Satanás. Não. Na casa do Senhor não existe. Na casa do Senhor não existe mesmo, mas lá embaixo está purinho, hein? E se Deus abrir os nossos olhos assim para a gente ver o tanto que tem lá, meu filho, a gente até não aguenta. E eu pulando dessa altura, ó, brigando, chutando, polícia puxava uma lambada em mim, eu saía pulando para lá, assim. E no outro dia era festa no boteco. Chegaram no boteco e, rapaz, ontem eu dei um trabalho embaixo, vai ter. Eu dei um trabalho embaixo, a polícia correndo perto de mim, eu briguei, bati, apoiei, assim, aí, briga tá lá também, tá lá também, é da turma também. Mas agora não, agora eu aceitei Jesus, meu filho. Agora eu vou falar para vocês, eu fui num culto onde eu tive na casa, nós fizemos uma oração lá, onde nós cantamos um hino, ô culto abençoado, ô culto abençoado por Deus, ô culto que nós fomos lá, o irmão Adão foi consagrado a evangelista. Que bênção, mais um homem para evangelizar, porque cada consagração vem unção na pessoa. Deus dá entendimento, Deus dá sabedoria para que ele possa executar aquele trabalho. E ainda tem mais, o Senhor ainda está convocando ainda para o exército. O Senhor está formando um exército forte. O exército de Cristo na terra sempre foi forte. Sabe por quê? A base dele é o Espírito Santo. É o Espírito de poder. É o Espírito que Jesus recebeu lá no Rio Jordão. E aí ele começou o ministério curando, expulsando demônios, até para ir para a cruz, o Espírito Santo levou ele firme para a cruz. Falou, não, você precisa ir lá, ué. Você precisa de salvar o resto dos filhos aí. Você precisa de salvar o seu primogênito. Agora você precisa de cumprir a sua última missão na terra. E ele cumpriu, foi para a cruz.
Não foram os homens que procurou Jesus, não. Eles foram até Getsêmen. Jesus mostrou quem era Jesus com beijo. E o soldado perguntou, Jesus perguntou, quem é que vós procura? Jesus de Nazaré. Jesus já deu a mão, sou eu mesmo. Na hora que Jesus falou, sou eu mesmo, diz que houve um tremor, os homens todos caíram por terra. Olha, teve poder. Meu santo. Sou eu mesmo, eles caíram tudo por terra. Mas Jesus se deu. Jesus mesmo se deu para nos salvar. Ele se deu. Porque se Jesus pede, Pai, uma legião de anjos, o Senhor mandava 12. Se um anjo só faz um estrago, se um anjo matou 186 soldados, se Jesus pede um anjo ali, acabava. Mas Jesus precisava de cumprir o propósito. Jesus precisava de cumprir o propósito. É disso que ele estava falando, que ele ia colocar. É disso que ele estava falando, que ele ia colocar fogo na terra. Ele ia colocar fogo na terra. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. 52. Porque daqui em diante, uma família que tem 5 pessoas será dividida. 3 cristãos e 2 descrentes. Ou 2 descrentes e 3 cristãos. Vai ficar dividido. Não vai falar da mesma coisa. O pensamento não vai ser o mesmo. Vai estar unido ali naquele espaço. Vai estar unido ali naquele espaço. Na comunhão natural. Mas na comunhão espiritual não vai. Porque o cristão vai para o culto. Se tiver um jogo de futebol, se a pessoa não for cristã, não vem não. Quando você tiver jogo do Flamengo, você tinha a final do Corinthians lá. E eu não. Eu largo o jogo para lá e venho para a igreja. Eu falo com minha esposa, pode chegar até o presidente dos Estados Unidos lá em casa. No dia de culto eu falo com ele, vamos comigo, meu filho. Não é bom. Não quer ir não? Então você fica por aí então. Que eu estou indo no culto. Porque eu tenho responsabilidade. Eu assumi uma responsabilidade com o meu Senhor. Ele me chamou para uma obra, igual chamou esse homem aí, igual vocês todos estão convidados para uma obra. Para fazer uma obra, mas essa obra precisa de dedicação, precisa de compromisso, lealdade, sabe por quê? Nós mexemos com a alma. O Senhor tem prazer nas almas aqui. Já pensou? Na hora que vocês arrumam para vir para o culto, vocês chegam aqui, aí vocês ligam para mim, a igreja está fechada. Aí vocês ligam, hoje não vai ter culto não. Aí vocês saem de lá de longe, né? É o compromisso, responsabilidade. Mesmo que eu ficar aqui sozinho, com a minha esposa ou com a minha família, compromisso. Eu tenho que estar aqui. Eu não fiz compromisso, não foi com o homem. Eu fiz compromisso, foi com o Senhor Jesus. Ele que me resgatou. E é um privilégio, irmão. É um privilégio muito grande, né? A gente participar de uma obra que não falha. De uma obra de vitória. Igual Pedro participou, igual João participou, igual Davi, Abraão, igual o próprio Jesus, ele participou. É assim mesmo, irmão. Assim que nós devemos assumir responsabilidade. Nós devemos assumir responsabilidade. Eu estou orientando um rapaz lá de Bradá, e ele está começando a igreja. Eu falei, você já perguntou ao seu pastor o que você pode fazer para ajudar? Ou você vai ficar enchendo linguiça lá? Você pode fazer lá, você pode chegar mais cedo para você ajudar a orar, você pode fazer qualquer coisa de acordo com o seu tempo que você tem, você trabalha, mas sempre sobra um tempinho para fazer alguma coisa. Você pode ajudar no evangelismo, alguma coisa. Porque o Senhor vai nos dando ferramenta, é de acordo com o que nós vamos usando. O Paulo é agricultor ali. Você compra um enxada e coloca de guarda-roupa, Paulo? Não, a enxada é para trabalhar, né? O Senhor também vai nos dar ferramenta para nós usar. Aí o Senhor vai olhar para Paulo e falar assim, aquele Paulo, ele está perdendo mesmo aí, ele está correndo atrás da... Envia o dom de cura para ele lá. Envia o convidado na área de libertação para ele, porque ele está sendo um servo. Na hora que colocar a mão, a pessoa vai ser curada. Na hora que colocar a mão, a pessoa vai ser liberta. Porque ele está trabalhando. Se ele não trabalhar, por que vai dar? Não dá. E assim antigamente os pais observavam os filhos. Os pais que tinham terra, eles observavam os filhos, o que os filhos eram bons para fazer. Se o filho era bom para cuidar de animal, ele abençoava o filho com os animais, porque começou o rebanho inteiro ali. É bom para mexer com horta? Então o outro te dá o seu pedaço para você mexer com horta. Era assim. Deus também não olha para a terra.
ele olha para a terra e ele vê nós. Fala, o que Cacida pode? O que Cacida está querendo? O que você quer fazer na obra de Deus? Sim? Não sei. Não sei, ué. Ai. Você sabe, você já pensou? Fazer alguma coisa na obra de Deus? Para morar no céu preguiçoso, no céu não tem não. Os meninos, Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então nós temos que desembolar. De alguma forma nós temos que participar da obra de Deus. Deus usa pessoas assim, irmão. Eu não gosto de falar isso aqui não, mas eu sou cuidado para falar. Deus usa aquilo que nós temos. Se você tem tempo, Deus vai usar o seu tempo. Se você tem dinheiro, é o seu dinheiro. Se você tem carro, é o seu carro, vai para a obra de Deus, para você levar pessoas para fazer a obra de Deus, levar quem não tem carro. Se você tem dinheiro, você põe dinheiro. Se você tem tempo, você põe o tempo. Se você tem saúde, põe saúde. Se você tem sabedoria, usa a sua sabedoria. Se você sabe cantar, você abre a boca e canta. Se você sabe pregar, você abre a boca e prega. É assim. É o que você tem. E Deus não quer tudo que nós temos. Já pensou nisso? Uma mulher abençoa a sua obra, ela é lá de BH. Ela abençoa a sua obra, que ela falou, pastor, eu estou evangelizando com você dele, porque só está mesmo. Só está ajudando nós a alcançar pessoas, distância longe. Então, quem não tem tempo, alguma coisa você vai ter para abençoar. Mas uma coisa nós temos que tirar um tempo por dia. Um tempo por dia para nós ter uma comunhão com Deus. Irmão. Isso é muito importante. Você orar, você agradecer a Deus. Você orar pela sua família, orar pelo seu casamento, orar pelo seu negócio. Você agradecer a Deus. Você mostrar sua gratidão a Deus. Nós temos que tirar um tempo, irmão. E é meio louco isso. A gente conversar com a pessoa que você não está vendo. Se está difícil conversar com pessoas que estão vendo, não está? Não está difícil? Aí você vai conversar com Deus que você não está vendo. Mas Jesus ensinou, entre no seu quarto, fecha a porta e fala em secreto. Quem deu? Ele abençoa quem fala em secreto por ele. E eu estou falando isso aqui de experiência na palavra de Deus, experiência minha. Um dia, irmão, quando eu cheguei lá na clínica, eu não sabia nada de Deus. Eu fiquei numa situação que eu fiquei envergonhado. Mas eu falei com Deus, eu não sei fazer nada para o Senhor. Nem uma oração eu sei fazer. Mas não deixa eu sair daqui do mesmo jeito que eu entendo. Senão eu vou morrer. Lá em casa não tem luz. Ninguém quer ficar perto de mim. Intimação do fórum, só chegando. Crédito nem na pinga não tem, Senhor. Se eu sair daqui do mesmo jeito eu vou morrer. Aí eu aqui, ó. Ó, ele ouviu, ué. O pastor foi pegar lá, o cara falou assim, minha mulher está grávida, a minha mulher ganhou o menino, ganhou o bebê hoje, e até agora eu não vi meu filho, mas eu estou aqui com muita alegria. Eu pensei, que isso? A mulher do cara ganhou o menino e está aqui com nós? E eu pensei, irmão, e o cara falou, você sabe por que eu estou aqui com essa alegria? Porque enquanto eu estou aqui fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando da minha família lá. Na hora eu falei no meu coração, Senhor, eu quero ser igual esse homem. Aí eu aqui, ó, abre a boca, irmão. Abre a boca e fala com ele aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer, aquilo que você sonha. Assim, há pouco tempo, um ano, uns 2 anos, ela falou que queria casar. Pastor, olha para mim que eu quero casar. Glória a Deus. Abre a boca e fala. Mas ela não confiou, não foi em mim. Ela confiou na oração do homem lá de cima. Fala com o homem lá de cima, eu quero casar. Aí. Eu falei com Deus também que eu queria casar. Queria uma mulher que não fosse andando para casa dos outros. Falei para ele, eu quero uma mulher que andar para casa do outro, mulher que senta dela de rua, eu quero uma mulher que gosta da aula de Deus, para ajudar na aula de Deus. Aleluia. Didi deu 6 meninos. Didi deu 6 meninos no monte, irmão. Eu estava orando no monte, naquela alegria, orando, e eu falei, Senhor, se o Senhor me dá uns 6, se o Senhor me dá 3 meninos, me dá 3 meninos para o Senhor me ajudar para ficar mais que eu, para ficar mais temente, mais leal, mais fortalecido pelo Senhor do que ele. Depois eu pensei bem e falei, mas é pouco, Senhor. Você pode me dar 6. Aí, Daniel, agora nós temos que rebolar. A minha esposa fala, você que pediu, agora você disse, não, você também está na jornada. Tá no meio. Nós todos estamos para fazer essas crianças ser temente a Deus, irmão. Essas criancinhas aí que estão aí, ó. E dá trabalho criança, porque criança não tem entendimento que nós temos, não. Mas é assim mesmo.
É assim mesmo que vai. Davi foi criança, Abraão foi criança, Jesus foi criança. Todos os homens de Deus foram criança, mas foi tratado com amor. Na igreja. Para fazer bagunça, mas na igreja. Já pensou se ele estivesse no boteco ali? Aí tá pior, não? Não, aqui ele vai controlando daqui, vai ajeitando ali e vai trazendo eles, vai crescendo também, vai mudando a mentalidade deles vai mudando, vai dando glória a Deus, aleluia, é maravilhoso, irmão. Já pensou se nós tivéssemos sido criados assim? Já pensou se nossos pais tivessem entendimento e tivéssemos criado assim na casa do Senhor? Eu tinha evitado eu entrar na droga, eu tinha evitado eu entrar, tinha evitado levar facada aquele que está no pescoço. É Deus mesmo que me deu livramento, é muito livramento para a gente estar aqui, irmão. É muito livramento. Então é maravilhoso. Então vamos lá para o versículo 53. Os pais ficarão contra os filhos e os filhos contra o pai. Por quê? O filho aceita Jesus, às vezes o pai não quer de jeito nenhum. Vai ficar contra ele. A filha ficará contra a mãe contra a filha. A filha ou a mãe aceita Jesus e começa aquele negócio. Agora é que eu igreja todo dia. Agora é só igreja. Para que isso igreja todo dia? Assim. E quando a mulher aceita Jesus, o homem não aceita, é pior para a mulher, entendeu? Eu falo para cada ali, ó. Você deixa Deus escolher um homem cristão para você, um homem de Deus para você, que senão ele vai colocar impedimento para você ir na igreja. E o problema é que a mulher não tem força contra o homem, não. E ela tem que obedecer, ela tem que honrar o homem. Como é que vai? Por isso que é crente casar com crente. Vão que vão. Vão que vão. Eu falo para ela, não seja toda, não. Então, a mãe vai ficar contra a filha contra a mãe, porque uma vai professar uma fé. Não está falando de briga, não, irmão. Aqui não está falando de briga, de desobedecer, não. Mas vai ficar aquele negócio, por que você precisa ir na igreja todo dia? Né? Aí é a oração, né? Vamos lá. Vamos lá. A nora ficará contra a sogra e a sogra contra a nora. Glória. A minha sogra é uma bênção. E ela está caminhando para Jesus. Glória a Deus. Vocês oram por ela, ela chama de Odília, né? De Odília. Ora por ela, para que ela fique firme nos caminhos do Senhor. Porque uma mulher, uma liderança, ou um homem ou uma mulher, que é os pais, quando aceita Jesus, a possibilidade de mais filhos caminhar até ela é grande. É grande. Porque a porta vai ser aberta para a pregação da palavra e a oração vai trabalhar naquela casa e Satanás vai ter que arredar fora, que ele não gosta, ele não aguenta a oração, ele vai ter que arredar fora. Sabia, irmão, que nós temos que orar pelos nossos quarentenas, para eles não ir para o lugar de fogo? Nós temos que orar, que amar Deus, para que Deus desperta ele. Orar assim, Senhor, deixa o trem apertar, Senhor. Deixa o fogo lascar lá. Para que eles vão num lugar, não tem jeito. Vai em outro lugar, não tem jeito. Aí vai aparecer, vai na igreja dos crentes. Aí na igreja dos crentes, Jesus coloca a mão e cura. Foi assim com a mulher do fruto de sangue. Aquela mulher, 12 anos, sangrando, sofrendo. E a Bíblia fala que ela foi de muitos médicos. Mas os médicos não tinham solução. Enquanto ela tinha dinheiro, ali no médico, o médico recebia ela bem. Depois acabou o dinheiro. E a situação dela ia de mal a pior. Aí ela ouviu falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Mas enquanto tem dinheiro, né? Enquanto está com a força no braço aqui, ó, aí vai pelejando. Acabou o dinheiro, acabou tudo. Eu estava falando outro dia, que eu estava vendo uma reportagem de uma pessoa que foi presa. Enquanto tem dinheiro, o advogado vai só arrancando. Só arrancando. Acabou o dinheiro, ele some tudo. Um cara que foi até rico foi preso. Enquanto tem dinheiro, come tudo. Olha o goleiro Bruno do Flamengo lá quando ele foi preso, olha lá. Enquanto tinha dinheiro, o advogado está até brigando para defender ele. Não deixa para mim, não é eu. Ela tinha 5, 6 advogados, acabou o dinheiro, ficou na casa. Roubou o dinheiro de tudo, pegou o dinheiro de tudo, pronto, ficou lá. Dinheiro, irmão. Mas Jesus não está caçando dinheiro. Jesus está caçando a nossa alma. Jesus está lutando pela nossa alma. Ele morreu pela nossa alma, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ir para a casa do nosso Pai. Quem tem Deus como Pai? Quem tem Deus como Pai, dá um glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia. Ah, então agora eu gostei. Mas o dever do